O segundo mandato da presidente Dilma completou 7 meses e o governo só tem motivos para se envergonhar. O governo das irregularidades, da fraude e da corrupção nada tem a apresentar, a não ser um conjunto de mazelas e agruras que aumentam o descrédito por parte do povo brasileiro. Não é de se espantar, portanto, com a matéria publicada nesta segunda-feira no jornal britânico Financial Times, que afirma que o Brasil era, aspas, um dos motores da economia global, fecho aspas, passou a ser, diz o jornal, aspas, o homem doente, fecho aspas, dos mercados emergentes. Para o jornal, o Brasil está quebrando todos os recordes de forma errada. Desemprego está disparando e a confiança empresarial despencando. E, recentemente, a agência de classificação de risco, Standard & Poor's, está considerando cortar a nota do país de grau de investimento. De acordo com o FMI, entre os grandes mercados emergentes, só a Rússia terá um resultado pior que o Brasil este ano. Para o Financial Times, o país não passa por uma crise contábil ou cambial, mas, assim como outras economias emergentes, está sofrendo com o fim do superciclo das commodities em meio à desaceleração da demanda chinesa e do esgotamento do boom do crédito doméstico. No entanto, aspas, a profundidade da ressaca está sendo atribuída às tentativas de Dilma, no primeiro mandato, de prolongar a festa por meio de controle de preços e um programa de estímulo altamente ineficiente, diz o Financial Times, fecho aspas. A análise deste respeitável jornal não traz grandes novidades da realidade econômica e política do Brasil de hoje. Sabemos que o governo Dilma está como uma nau à deriva, sem apoio do Congresso e, principalmente, da população brasileira. Mas o que vemos de novidade é a tipificação do país como, aspas, homem doente, senador Paim, fecho aspas, dos mercados emergentes. Os dados reais, infelizmente, reforçam essa percepção. Inflação. Pela 16ª semana seguida, o mercado sobe sua estimativa de inflação em 2015. A previsão dos analistas passou de 9,23% para 9,25%. Já temos muitos analistas prevendo uma inflação de 2 dígitos. Deus nos livre, Deus nos livre. A imprensa divulgou que a presidenta Dilma iria fazer, senador Vicentinho, uma reunião com o Ministério do Planejamento, seus ministros, para fazer uma redução do número de ministérios, para, se não me engano, 20 ministérios. É algo que todos nós, praticamente, todas as semanas, estamos pedindo para o presidente: corte os gastos, diminua os gastos, não penalize a população. Eu espero que ela tenha escutado as vozes da rua. Já o brasileiro sente a perda de seu poder de compra todos os dias e em todos os lugares, no posto de gasolina, no mercado, na conta de luz. Contração econômica, senador Vicentinho. Parece que essa seria a pior recessão na história recente. Para o PIB deste ano, os economistas pioraram a projeção pela 3ª semana seguinte, prevendo recuo PIB negativo de 1,8%. A recessão e o real fraco podem levar o Brasil a perder 2 postos no ranking das maiores economias do planeta em 2015, deixando o posto de 7ª maior economia ao ser ultrapassado por Índia e Itália. Este é o Brasil do PT.
É triste constatar que, há apenas 4 anos, comemoramos o título de sexta potência. Desemprego. A taxa de desemprego do país chegou, senador Paim, a 6,9%. Em junho, o maior índice registrado neste mês desde 2010. Ao mesmo tempo, as medidas tomadas pelo governo, e Vossa Excelência tem bradado aqui nesse plenário, dificultam a obtenção do seguro-desemprego, enquanto a retração econômica torna mais árdua a tarefa de conseguir uma nova colocação no mercado. Déficit. A queda da arrecadação teve grave impacto nas contas públicas. De janeiro a junho, o Governo Central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central acumula déficit primário de 1,598 bilhão de reais. O pior resultado da história para os 6 primeiros meses do ano, desde a criação da série histórica em 1997. Estamos falando quase 20 anos, de quase 20 anos. Enquanto as receitas líquidas caíram de 3,3%, as despesas subiram 0,5%, apesar da redução de 36,2% nos investimentos. As receitas caem, as despesas sobem e os investimentos são reduzidos. Este é o cenário de hoje, infelizmente, do nosso Brasil. Desvalorização da moeda. O dólar comercial subiu ontem 0,86%, encerrando a R$ 3,4537, maior patamar desde 20 de março de 2003. Pedaladas. Aguardamos o posicionamento do TCU, presidente senador Vicentinho, em relação às explicações oferecidas pelo governo para justificar suas manobras, para simular um equilíbrio nas contas públicas, passando por cima da lei de responsabilidade fiscal. Petrolão. Inúmeros casos de fraudes e de corrupção na Petrobras e agora na eletronuclear estão sendo desvendados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela Justiça. Com a nova prisão do ex-ministro José Disseu e novas delações na Justiça, estamos aproximando dos verdadeiros culpados. Com tantos dados negativos, o Brasil realmente está um país doente. É urgente arrumarmos a casa e limparmos toda essa sujeira. Afinal, a economia brasileira anda em um terreno de muita instabilidade e a população brasileira não aguenta mais tanta falta de ética e tanta irresponsabilidade na gestão do governo Dilma. Presidente, senador Vicentinho, eu peço a Vossa Excelência que insira nos anais do Senado Federal o trabalho dos economistas Monsueto Almeida Júnior, Marcos de Barros Lisboa e Samuel Pessoa, que tem o título O Ajuste Inevitável, ou o país que ficou velho antes de se tornar desenvolvido. É um documento que deve ser lido por todos os senhores parlamentares para que possamos fazer, e pelo governo, principalmente pelo Executivo, para que possamos fazer uma reflexão. Ele tem 9 páginas, eu vou ler 2 trechos somente que eu quero destacar do documento todo. Em um trecho, os economistas dizem, presidente Collor, o desequilíbrio fiscal nos últimos anos, que coloca em risco a solvência do Estado brasileiro nos anos à frente, decorre, em parte, dos excessos e erros da política econômica nos últimos 6 anos. Mas é, principalmente, o resultado de um Estado que requer todo ano o crescimento da receita maior do que o do PIB. O que significa que todo ano devemos aumentar a fração da renda do país destinada a financiar os gastos públicos. Esse é um dos trechos que eu quero destacar do documento. O segundo trecho diz o documento dos economistas.
A menos que uma agenda extensa de reforma seja iniciada, e a gente clama isso aqui praticamente toda semana, há 12 anos, com a reversão da trajetória de aumento do gasto público, o Brasil estará condenado, senador Vicentinho, na melhor das hipóteses, a uma longa estagnação. Essa agenda deve enfrentar o desequilíbrio estrutural de uma despesa que cresce acima da receita, de um setor público que concede benefícios incompatíveis com o nosso estágio de desenvolvimento. As aposentadorias precoces são apenas o sintoma mais visível de um país que escolhe conceder o que não possui. Um país que se tornou velho antes de se tornar desenvolvido e que desperdiçou o seu bônus demográfico. Diz o documento ainda: as seguidas intervenções setoriais desde a crise de 2008 prejudicaram diversas atividades econômicas e comprometeram o crescimento da produtividade e a capacidade de investimento das empresas. A alteração do marco regulatório do pré-sal, a intervenção no setor elétrico, o controle do preço dos combustíveis e seu impacto negativo sobre os setores de óleo e gás e sucro alcooleiro, as regras de conteúdo nacional, o fechamento do setor automotivo, consolidando capacidade produtiva de 5 milhões de unidades por ano para mercado que absorve 2,5 milhões de unidades, a tentativa de recriar a indústria naval pela terceira vez desde 1950, cometendo os mesmos erros, a concessão de subsídios e proteções a empresas sem contrapartida de ganhos de produtividade, agravar o quadro fiscal e prejudicar a produtividade do setor privado. Essas políticas resultaram em benefícios privados localizados para alguns grupos de interesse, mas não em ganhos sociais ou expansão do investimento e colaboraram para a estagnação da economia nos últimos anos. E concluindo, senhor presidente, mais um trecho somente do documento. A forma do ajuste importa. Quando baseado em tributos que agravam ainda mais as distorções da estrutura tributária, prejudica a eficiência econômica e a retomada do crescimento. Pior do que um ajuste que comprometa ainda mais o crescimento potencial da economia, porém, é não fazer o ajuste, aumentando o risco de uma crise mais aguda do que a atual. A agenda para a retomada do crescimento passa pela simplificação da estrutura tributária, a uniformização das regras para os diversos setores e a adoção de critérios que reduzem a ambiguidade normativa. Não há dificuldade técnica com a reforma tributária. Em muitos casos, sendo suficiente adotar as regras e procedimentos usuais na grande maioria dos países. No entanto, regras simplificadas. Para concluir, senador Flecha, que já são quase 18 horas, precisamos... No entanto, regras simplificadas e que garantem tratamento homogêneo para os diversos setores e empresas implicam a perda de benefícios e privilégios, encontrando a resistência dos grupos de interesse. O documento é de alta importância para a reflexão. Por isso eu peço a Vossa Excelência que faça constar nos anais do Senado e peço aos meus pares que possam ler esse documento. O documento é de autoria dos economistas Monsueto Almeida Júnior, Marcos de Barros Lisboa e Samuel Pessoa. Vossa Excelência será atendido nos termos regimentais. Agradeço a paciência de Vossa Excelência.